hoje, neste dia, neste exato momento, é a apresentação do nosso amado e querido Márcio França, uma apresentação, claro, para a obtenção de um título, assim como o professor Rafael Rocha passou pela apresentação, também outros alunos passaram pela mesma situação, porque o Instituto Bíblico Teológico Elohim, ele visiona também pessoas que têm capacidades para lecionar, para ser um professor, para disseminar e dissertar a palavra de Deus, seja no quadro, seja em qualquer mecanismo, porque há, com certeza, um dom sobre ele. E esse dom deve ser desenvolvido e também nós, como professores e diretores, devemos dar a oportunidade para aquelas pessoas que estão ingressando aí no curso de grego ou tendo o seu próprio curso de grego, seja hebraico, seja aramaico, seja qualquer tipo de curso, e nós visualizamos esses professores abençoados. E hoje também trago aqui, além de outros amigos, o Átila Ribeiro, que é um meu amigo, um parceiro, uma pessoa bem carinhosa, um homem de Deus. Também o nosso ex-aluno, o professor Rafael Rocha, que está já com o seu curso na iminência de começar agora em janeiro. Também tem meu aluno Anderson Cardoso, que já passou pelo grego intensivo, já está no grego intermediário. E também o amigo do professor Márcio França, que é o pastor Arthur Barros. Deus abençoe, meu querido pastor. Esses homens de Deus irão fazer um pequeno comentário no final da apresentação do professor Márcio França. Está preparado aí, professor Márcio França? Positivo. Perfeito. Então, vamos lá. Apresentação do seu slide. Pode começar. Ok, já. Ok, vamos começar aqui. Então, o curso de grego intensivo, IBETEL, Instituto Elohim, professor Euler e o aluno aqui que vos fala, Márcio França, iremos fazer uma rápida análise sobre a questão de Marcos 8 e 34, onde a gente escolheu esse texto devido a alguns pormenores que a gente vai estar trabalhando nisso aí. Aqui está o texto grego para análise, né? E assim, também saudando a todos os presentes aí na pessoa do professor Euler, os nossos colegas que estão assistindo, professores aí de grego também com vasta experiência. E agora estaremos fazendo a apresentação aqui desse trabalho. Deixa eu ver aqui. Ok, vai melhorar agora. Pronto, voltou aqui. Vamos lá, então está o texto grego que vai produzir aquele texto já muito conhecido em português, que Jesus chama a multidão, os discípulos, e diz, se alguém quer vir após mim, nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga. E siga, no caso, né? Próximo aí. Ok. Nós temos aqui a questão da introdução, só para contextualizar em termos da perícope. Jesus está indo para as aldeias de Cesareia de Filipe, conforme mostra aí o Marcos capítulo 8, versículo 27. Então, Jesus faz uma pergunta, que é uma pergunta muito interessante quando você vai estar num convívio social, né? A gente pode estar vendo isso aí no próximo slide, que é a questão da pergunta que Jesus faz exatamente aí. Ele chega para o seu discípulo e pergunta, o que os outros dizem que eu sou? É quase parecido com aquela pergunta filosófica, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, né? Aquelas 3 perguntas. E aqui ele fala, quem realmente as pessoas dizem que eu sou. Em seguida, os discípulos vão apresentar exatamente os argumentos, né? O que as pessoas estão achando sobre Jesus, e vão dizer, olha, alguns estão dizendo que o Senhor é exatamente João Batista, que o Senhor é Elias, o Senhor é um dos profetas. E aí, Jesus, fechando essa parte, ele vai dizer, e vocês? Passa essa pergunta para o discípulo, e aí os discípulos vão responder, no caso Pedro, dizendo, tu és o Cristo, Filho de Deus. Então, nesse momento, Jesus vai dizer para ele alguma coisa, olha, não fale sobre isso. Mateus vai dizer que ele fala exatamente, que ele diz exatamente, olha, isso aí foi o Espírito Santo te revelou, tá? O Pai te revelou. Aqui ele diz, olha, fique tranquilo, não fala muito sobre isso aí, pronto. E aí é o momento que Jesus começa a falar sobre aquilo que era necessário, é necessário ser morto e ressuscitar o terceiro dia. Quando ele fala isso, então o Pedro vai exatamente chegar naquela reprovação, reprovar Jesus. E aí imediatamente Jesus cita aquela frase muito conhecida, que aqui está na versão NA, que diz, sai da frente, Satanás, ou para trás de mim, Satanás. Exatamente essa frase aí. E aí, quando a gente vai observar, essa informação é importante, porque ela vai gerar exatamente
depois dessa fala, esse versículo: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Agora iremos para a questão, uma rápida análise textual, de crítica textual, algumas variantes. A gente vai observar, por exemplo, aqui, nessa tabela, e a gente pode observar, no caso aí, o eitis, né? Eitis, que seria aquilo que em grego aparece em nossas traduções, na maioria delas, como se alguém. Então, essa parte da direita, da nossa direita, de quem está assistindo, exatamente aparece os manuscritos, alguns dos manuscritos que trazem essa versão, ou seja, essa variante aqui. Entre esses manuscritos, nós temos aí o primeiro, o segundo, os mais importantes aí, no caso o sinaítico, o Vaticano, são manuscritos interessantes e respeitadíssimos hoje pela academia. Quando você vai, por exemplo, para o percentual, salvo equívoco, você vai ver que 5% dos manuscritos trazem essa construção, eitis, né? Que é a ideia de se alguém. Mas aí a gente vai entender um pouco mais que essa construção vai vencer. Próximo slide. Aqui nós temos outra questão. Então, quais são as variantes para esse início de frase, se alguém? Ou você usa o eitis, e a gente vai explicar isso depois, ou então usa o hortes. Esse hortes aí seria, que aparece muito pouco em nossas traduções, a gente vai ver isso aí também mais para frente. Ele é seguido, ele é atestado por esses manuscritos e mais outros, o que representaria em torno de 95% dos manuscritos tem essa leitura aqui, no Ross, que pode ser traduzido como qualquer que, ou quem que, alguma coisa nesse sentido. Tá? E a gente vai observar pouquíssimas vezes em nossas traduções isso aí. Mais embaixo, então, o primeiro padrão de variante que a gente tem seria aquela eitis, né? E o segundo, exatamente contrastando com o pronome hot. Tá? Esse pronome, como é que você forma esse pronome hot? Você pega o pronome relativo, nominativo, no caso hos, e une com um pronome definido, no caso tis. Né? E aí tem uma questão aí, é interessante. Beleza? Aí a gente vai para a segunda variante, que é no caso da palavra o verbo aí, infinitivo, no caso akolotei, que é exatamente isso aí, está aparecendo. Aí, no lado da direita, você vai observar que tem os manuscritos que apoiam essa leitura. Tá? Essa leitura é aquela que vai construir uma parte da frase, se alguém quer vir, ouvir, né? E aí você vai ver os manuscritos. Tem um manuscrito importante aqui, que é do ano 250 mais ou menos, que é o papiro 45, que está aparecendo aí. É talvez um dos mais conhecidos. Então, essa palavra aqui, essa variante, ela vai se opor a outra palavra que seria o eitei, né? Que aí seria um verbo que traz a ideia também de vir. Então, são dois verbos que estão lutando aqui para assumir a vaga do quem que vai ficar no texto grego original, se é o primeiro ou o segundo. E aqui a gente vai observar 65% apoia a primeira leitura, enquanto que 35% apoia a segunda leitura. E a gente vai ver que a primeira leitura, nesse caso, vai prevalecer. Ok? Próximo slide. E aí tem outra leitura aqui menos expressiva. Então, mais adiante, será possível perceber que essa variante já mostrada, só baixando um pouquinho aí, voltando um pouco aí, só para... Deixa eu ver aqui. Um pouco mais para baixo, aliás, para cima, né? Ok. Tá, tinha uma explicação lá, mas enfim. A gente passa aqui. Aí a gente vai agora para outra questão, que ali eram os manuscritos, aqui são os textos gregos. Então, temos o texto grego, chamado de texto recepto, que ele vai ter como variante tanto o hortes, que é exatamente lá da esquerda, o texto recepto, quanto a outra variante, eitei, né? No caso, em um infinitivo também. Então, essas duas variantes vão estar exatamente trabalhando aí, sendo apresentada pelo texto recepto. E nas notas de rodapé tem explicando tudo isso. Esse artigo tem 44 notas de rodapé, com vários detalhes aí, tá bom? Em termos do segundo texto, nós temos a família 35, que também trabalha com o pronome hortes, só que em vez de usar o eitei, ela vai usar o akolotei, né? Seria outro verbo, como a gente estava explicando lá separadamente em termos dos manuscritos.
Aqui nós estamos já falando dos textos gregos. O que seriam os textos gregos? Exatamente um texto produzido a partir de determinados manuscritos. Quando você vai traduzir alguma coisa, você não precisaria ficar procurando manuscritos. Já tem os textos gregos para facilitar algum tipo de tradução. Tá? Nós temos outro texto grego que seria o majoritário. O majoritário, ele traz também o Hort. Então, esses textos vão trazer isso aí. E mais embaixo, o texto dominante da academia, o texto eclético, que traz aquela variante eites, né, caso aí. E aí você vai ver que essa variante vai produzir aquela ideia de se alguém. E também vai concordar aí. Em termos aqui, nós temos sobre a variante Hort, nós temos o texto receptor, o majoritário, e também a família 35 concordando entre si, contra o texto eclético, que esse texto eclético ele vai trazer exatamente essa construção, como a gente viu anteriormente, que seria o eights, e aí representando 5% dos manuscritos. Já no tocante a outra variante, que seria a colutei, que é o verbo vir, com a ideia de seguir, acompanhar, coisa do tipo. Né? Se alguém quer vir ou quer acompanhar, acompanhado, ele está no presente o presente ativo infinitivo de acoluteu, né? E aí o texto majoritário e a família 35 e também o eclético concordando entre si em relação a essa variante aqui, contra o texto recepto, que traz a outra variante lá, a tal de etei, que também é o finalzinho aqui indicando o infinitivo do auristo. O auristo infinitivo ativo de erhomai, do verbo vir, né, que pode ser traduzido por vir. E aí, várias notas de rodapé. Próximo slide. Aqui nós temos uma análise morfológica classificando as palavras em termos de morfologia. O que é morfologia? É quando você trabalha a palavra tipo assim, verbo, substantivo, você está trabalhando a palavra nesse sentido. Uma conjunção, uma interjeição, você está trabalhando no campo da morfologia. Estão todos classificados aí. Você pode muito bem parar o vídeo, pausar e verificar cada uma delas. Vamos passando. Aqui nós temos a análise mais sintática da coisa, né? E aqui está o texto grego, e a gente dividiu por estrutura. Tem muita coisa a ser dito desse texto, mas a gente vai tentar fazer uma apresentação um pouco simples, concernente à profundidade do texto e também à nossa capacidade. A primeira questão, que a gente colocou como uma estrutura 1, que traz exatamente o Caio proscalessameno, e aí nós temos um particípio aqui, indicativo exatamente isso aí, está sendo circulado aí pelo o nobre nosso professor Euler, proscalessameno, isso aqui é exatamente um particípio no indicativo, e isso mostra que você pode dividir esse particípio, se tivesse, porque a apresentação era para ser no computador, mas fazendo aqui pelo celular, a gente poderia dividir esse particípio na primeira parte, do pros, aí o cali, né, poderia deixar aí juntamente com a vogal, né, a raiz aí, o cali, e mais o sa, pode dividir aí no cali. Aí nós temos o sa, tá? E a gente poderia fazer outra divisão, por exemplo, o meno, tá? Deixar o meno aí, né? O men, no caso, né? Dividir no men. O men é uma característica desse tipo de exatamente particípio, tá bom? O sa, tanto no presente quanto no auristo, vai aparecer essa estrutura men. O que vai diferenciar? No primeiro auristo você vai ter o sa, que é exatamente aí o que foi marcado. E aí você tem as desinências finais e o sigma indicando aí o nominativo. Seria basicamente essa minha explicação para essa questão. Beleza? Passando aí. Iremos entrar um pouco nessa estrutura aqui. Beleza. Só baixar um pouquinho só. Tá? Então, essa expressão proscalessameno, ela aparece 13 vezes no Novo Testamento. Tá? Isso aí catalogado aí. Na nota de rodapé também do artigo, tem todas as vezes que ela aparece. Ela vai aparecer dessas 13 vezes, vai aparecer exatamente 6 vezes em Marcos, quase sempre usada por Jesus, com a exceção usada por Pilatos aí, ó, em Marcos capítulo 15, versículo 45. E aí, das 20 vezes que o particípio vai aparecer exatamente sozinho, o particípio proscalessameno, ele vai aparecer, dessas 20 vezes, ele vai aparecer exatamente 7 vezes no livro de Marcos. Quando a gente, por exemplo, a gente vai analisar o livro as ocorrências, em termos de dimensão, em termos de conteúdo de livro, o Marcos vai ganhar disparadamente no uso deste particípio. Tá? Isso é importante de ser dito. Por se tratar de um particípio, geralmente
ele vem do proskaleomai, né? E aí ele vai, nessa questão aqui, ele não se preocupa em descrever o tempo exato, né? O início, o término de uma ação, tal, coisa do tipo. Só passar aqui. Lembrando, por se tratar de um particípio no auristo, né? Essa construção em relação ao auristo. Não está preocupado inicialmente com indicar o tempo que uma ação foi construída, né? Mas ali ele pode muito bem focar na ação como um todo, e sem exatamente dizer quando que ela começou, quando que ela terminou, exatamente nesse ponto. Entretanto, parece haver uma cronologia lógica entre o ato de chamar, né, do particípio em si, proscalessameno, chamar, do chamando, e o ato de dizer. Isso parece uma coisa óbvia, né, uma coisa natural. O que o particípio apresenta, onde o particípio apresenta uma ação antecedente. O particípio, muito bem, nessa construção aqui, no auristo, pode apresentar, e é muito comum, apresentar uma ação que, de alguma forma, antecede ao verbo principal. Então, você teria aqui o verbo, o particípio, apresentando uma ação que ocorre um pouco antes do verbo principal, tá? Seria exatamente aí. Beleza. Então, essa é a estrutura 1. A gente pode muito bem ir para a estrutura número 2 e está perfeito. Aqui vale destacar também que nós temos a estrutura 2, que começa com tom orklon, orklon. Aí nós temos essa primeira parte, que o professor vai estar listando. Então, nós temos duas estruturas aqui, ligada por uma conjunção, no caso, a conjunção si, né? E aí você tem ligando aqui essa conjunção, ligando essas duas construções aqui, que seria agora o próximo, né? A próxima ligação, tas metatais autu, e aí você vai ver exatamente como que se configura isso aqui. Tá? E vale destacar que, geralmente, na condição de um particípio, ele pode muito bem ter um objeto direto ou então um objeto indireto. Tá? E, nesse sentido, a estrutura 2, que aí a estrutura 2 é a parte que o professor está marcando agora, né? Então, na estrutura 2, a gente pode ver que nessa estrutura 2, ela é formada por uma construção acusativa, que seria tom, oklon, né? E aqui, oklon, que seria a ideia da multidão. Então, o particípio começa dizendo que ele chamou alguém, e chamando quem? A multidão. Se a gente fosse trabalhar, que poderia ser um objeto direto, assim, facilmente, sem uma análise muito profunda. Tá? Mas ele tem a outra parte, que não chama somente a multidão, mas ele vai chamar também tos matetais, né? Que seria, ele chama o discípulo. E aí, exatamente, professor. E aí nós temos a conjunção que já foi grifada, a conjunção si, ela fazendo uma função, uma ligação, que seria basicamente uma preposição de associação. Eles estão se associando para participar de alguma coisa. É uma associação mútua, uma participação mútua, tá? E aí nós temos, isso vai formar exatamente, toda essa estrutura vai formar o complemento que esse particípio aí estaria precisando ou exigindo nessa construção para não ficar somente chamando o quê? Chamando a multidão e o discípulo. Próximo. Ok aí, tá bom? Então, aqui só um destaque mesmo, em termos talvez de teologia e informação, o Marcos faz um destaque exatamente para a multidão que está ali, coisa que nenhum dos outros fazem. Ele destaca a multidão. Lucas diz apenas que ele falou para eles, sem especificar quem imediatamente no texto em si, textualmente, né? Mas aqui o Marcos faz um destaque interessante. Na estrutura 3, pode deixar exatamente aí por enquanto, tá? Essa estrutura 3, ela vai entrar com uma estruturazinha ali, que é o eipen autos, né? Do verbo autos. O autos, só que aqui no autóis, que seria exatamente uma construção dativa. Então, nós temos aqui uma composição, essa construção composta pela a forma verbal eipen, que seria exatamente o indicativo ativo do auristo. Exatamente, isso aí. Essa construção, que o eipen vai estar no indicativo ativo do auristo, na terceira pessoa do singular, obviamente. E o pronome, no caso, autóis, que seria um pronome pessoal, dativo, terceira pessoa, né? No caso aí, um plural, né?
E aí nós temos o verbo eipen, que ele traz exatamente a ideia de falar, dizer. Ele vem do verbo eipo. E aí é interessante isso aqui. Por quê? Esse verbo ele é difícil de ser trabalhado, porque o presente dele vai pegar uma estrutura exatamente do Lego, enquanto que o Lego e outros, por exemplo, o Femi, né? Acho que é Femi o verbo lá, e só que no caso aqui, quando ele vai para o auristo, ele vai pegar exatamente outro tempo. Ele vai pegar outro tempo verbal, ele vai pegar o eipon. Então, por isso que você vai encontrar esse verbo de diversas formas. Quando você vai para o léxico, geralmente joga para o lego. E aí fica sem essas observações. Exatamente o verbo lego aí. Né? Aí, dentro disso aqui, obviamente, como é natural do grego, traz aí o seu sujeito implícito, ele. E que aí você tem o eipen, no caso aí, ele disse para eles. E aí traz a ideia de um sujeito implícito, obviamente, ele, que seria o qual faz referência a Jesus. Ele, eipen, ele disse, no caso disse, quem disse foi Jesus, fazendo uma referência aí. E aí tem o pronome autóis, que a ideia de para ele disse alguma coisa. Então ele disse para eles, que aí é um pronomezinho dativo, isso é um pouco mais tranquilo. Aí nós temos o quê? Por estar no caso dativo, ele faz uma referência a esses beneficiários daquilo que está sendo dito. É uma característica do dativo, por exemplo, quando é dito em Apocalipse, ao anjo da igreja. Então, ao anjo, possivelmente, ali está no dativo, né? Dativo ao anjo da igreja, porque ele é aquele sujeito, aquele objeto que está recebendo a ação diretamente está recebendo o benefício ou malefício daquela ação ali, tá? Ou seja, a multidão e os discípulos, no caso, é a referência do autóis. Aí nós temos a quarta estrutura, que ela é formada aí pelo eitis, lembrando que lá no início falamos que, salvo engano, salvo equívoco, essa expressão ela aparece em 5% dos manuscritos, porém, pela força do texto crítico que nós temos hoje, o texto eclético, que é o texto dominante na academia, é a teoria hoje dominante na tradução das nossas Bíblias, esse texto vai aparecer aqui, porque ele está aparecendo naqueles manuscritos, 2 manuscritos que eu citei no início, importantíssimos, Sinaítico, Vaticano e coisa do tipo. Nessa estrutura temos a citação direta que o Marcos faz de Jesus, que seria o eitis tele, e aí ele vai dizer, se alguém quer. Aí nós temos o opíssimo, né? O opi, né? o acento no pi, opíssomo, exatamente, vamos mais com calma aí, né? O epíssomo, ok, isso aí, seguido do akalotei, que é exatamente o verbo que a gente tratou lá como variante no início, tá? Então, aqui nós temos toda essa estrutura. E essa citação é introduzida por uma sentença condicional de primeira classe, que é exatamente o se. E aí, ou seja, existe uma condição, eu até fiz um artigo, estou finalizando, na verdade, um artigo sobre o uso dessa construção aqui também, e até mesmo dos modos gregos, para ver o que realmente é verdade em termos de realidade ali ou não. Mas aqui nós temos a condição é real ou tida como real, tá? Eitis tele, que é do verbo telo. Se alguém quer. E aqui no telo, pode ser marcado aí o telo, a terminaçãozinha do ei, né? Exatamente, professor, perfeito. Essa terminação do ei, aí nesse verbo, na última marcação que o professor fez, telei, que seria a terceira palavra aí, da esquerda para a direita, em vermelho, indica exatamente isso a terceira pessoa, né? E aí, ó eis, né? Ó eis, ó ei, né? Ó eis, ei. E aí nós temos isso aí indicando a terceira pessoa. Aí nós temos se alguém, quem quer, se alguém deseja isso. Aí nessa construção está aqui exatamente a citação introduzida por uma condicional de primeira classe, indicando que aquilo que é dito, aquela ideia, por exemplo, do o desejo, ou até mesmo a estrutura em si, ela está condizente com a realidade daquele que está escrevendo.
tá? Como é que você constrói, por exemplo, uma condicional de primeira classe? Exatamente, você pode pegar, nesse caso aqui específico, essa conjunção específica que já tem aqui, ei, o professor pode até marcar e destacar, que a primeira palavra que está em vermelho aí, o professor já está aí destacando, você pega essa construção, essa conjunção ei, e adiciona com o verbo exatamente no indicativo, modo indicativo, tá? Já aí temos essa construção. Então, quando você tem essa construção aqui em grego, alguns gramáticos, e aí as notas de rodapé tem todas as citações para quem quiser avançar um pouco mais nisso aí, vários gramáticos trabalham que você tem aqui exatamente uma construção onde você tem aí uma sentença, uma condicional, né? Exatamente isso aí. E aí, uma sentença condicional de primeira classe. Para ficar mais específico, por exemplo, existem essa construção aqui, você pode pegar essa construção, o ei, a conjunção, e adicionar com qualquer tempo verbal que esteja no modo indicativo. Porém, para ficar mais específico, preferencialmente que essa construção, que esse tempo verbal seja o tempo presente. Então, pode ser com qualquer uma delas. Mas, para ficar mais específico, né, você pode usar com o presente, que aí é a forma mais específica possível. Aí. Beleza? Então, nós temos aí, avançando um pouquinho mais aqui, onde essa conjunção está trabalhando, eu coloquei essa explicação, ela trabalha com o verbo telei, né, a terceira pessoa do singular indicativo ativo, do verbo telo, tá? Esse verbo que traz a ideia de desejar, querer, almejar, por exemplo, é querer ter alguma coisa ou então experimentar alguma coisa. Então, ou até mesmo, exatamente, professor, ou até mesmo seguir alguém, o desejo de seguir também está embutido aí, tá? Aí nós temos o uso da conjunção ei, exatamente, perfeito, introduzindo aí uma subordinada, na nossa avaliação, uma subordinada adverbial condicional, tá? Essa é uma questão um pouco complexa, mas na nossa avaliação seria isso, tá? Seguida de um pronome indefinido, que é o pronome tis. E, geralmente o pronome tis, ele é muito parecido com um pronome, por exemplo, que é usado para fazer pergunta, né? Um interrogativo que o tis, a diferença você vai ver geralmente no texto, um acento. O interrogativo, geralmente, ele tem um acento, tá? E o professor vai trabalhar aí no pronome interrogativo quem, tá bom? Então, tem aí o quem. Aqui entra outra função, por exemplo, do acento grego, que não é só, mais recentemente, marcar a tônica, mas também diferenciar algumas palavras do grego que talvez sem ele ficasse um pouco confuso, principalmente para alguém que não tem tanta experiência na língua, né? Por exemplo, nativo. Beleza. Então, nós temos isso aqui, seguido também de um verbo no presente do indicativo, ativo, terceira pessoa, um pronome aí que está um pronome pessoal, né? E aí, deixa eu ver, próximo aí, só para... E aí tem todo exatamente, terceira pessoa do singular. Nós temos também, seguido de um pronome pessoal, tá? O próximo slide aí, só para a gente avançar um pouco mais. No caso genitivo, que é o pronome mu. O pronome mu, no caso, ele está fazendo a função do mi. Se alguém deseja vir após mim, né? E aí, ou vir atrás, a ideia de vir após mim, a ideia é exatamente essa de andar atrás de alguém, tá? Alguém que controla o direcionamento, ele tem a direção e exatamente ele conduz alguém após si. Nós temos aí um verbo no infinitivo, no verbo akolotei, que teria aí o teta, né? Tem que fazer uma leitura um pouco complicada, tem a língua um pouco mais para cima, exatamente isso aí. Os quais compõem a oração condicional se alguém deseja vir após mim. Exatamente, perfeito. Chegamos à quinta estrutura, já caminhando para o final aqui dessa rápida apresentação. Nós temos aqui essa outra estrutura. Então, existiu ali aquela condicional introduzida. Se alguém quer vir após mim, perfeito nessa posição aí. Aí vai entrar algumas questões aqui que devem ser levadas em consideração. No caso aí, a paranessato, né?
Reuton, aparnesaston, né, no caso, seguida por um pronome, que a gente vai detalhar esse pronome reuton, né, que aí ligado por uma conjunção que a gente vai trabalhar um pouco mais abaixo. A partir daqui, exatamente apresentada as condições para quem deseja realmente se enquadrar na condição lá da questão anterior, da estrutura anterior. Se alguém quer vir após mim, então entra aqui agora a primeira questão, e se tornando um seguidor de Cristo, a primeira condição é introduzida por um verbo no imperativo. O imperativo do auristo médio, que é exatamente o verbo que a gente já colocou aí, tá? O verbo aponesasto, né? E aí, aponesasto, no caso. E aí nós temos aqui que o modo indicativo parece indicar aqui uma ordem positiva. O que seria uma ordem positiva? Existe uma ordem negativa, por exemplo, não faça, não matarás, por exemplo, é uma ordem, se lá for um imperativo, né, ela seria uma ordem negativa. Então, não mate, não faça. Né? A ordem positiva é exatamente o contrário, você tem que fazer aquilo. Né? E aí, por exemplo, se for citar alguma coisa assim esporádica, a amai, né, seria algo mais ou menos sentido, você tem que fazer aquilo ali. Então, por outro lado, o uso do tempo auristo pode indicar um único ato sendo percebido na conversão. Então, esse ato que a gente vai traduzir como negar a si mesmo, ele poderia muito bem ser trabalhado como a ideia da conversão. Perfeito? Ou poderia indicar também uma ação como um todo, sem se preocupar com o início e o fim dela, ou a duração, coisa do tipo. Tá? Então, quanto tempo durou, poderia se trabalhar nesse sentido, sem uma indicação, nesse caso, né, sem uma indicação cronológica. Ou seja, você trabalharia o auristo aqui, trabalharia no caso aqui, o auristo, né, e como um ponto específico, a visão de um todo, então você não estaria preocupado com uma questão temporal aqui. Lembrando que na gramática tradicional, na gramática um pouco mais tradicional, porque existem outras abordagens aí em relação ao grego, na gramática tradicional considera que o auristo ele vai ter uma noção de tempo mais perfeitamente no indicativo. Tá? Então, aí geralmente aparece nas nossas traduções isso aí. Tá? Então, aqui poderia caber, por exemplo, um auristo constativo, que exatamente vamos ver a ação ali em geral. Tá? Poderia caber outro auristo, né? O auristo ingressivo, porque o sujeito estaria saindo de uma situação de não negar a si mesmo para uma situação de negar a si mesmo. Mas aqui, na análise, desconsideramos essa possibilidade aqui. Tá? Para essa questão, a gente desconsiderou e colocou outra possibilidade, que seria um auristo gnômico, no caso. O auristo gnômico cabe melhor nesse contexto, uma vez que ele serve para expressar, por exemplo, fatos que são de valor conhecido em todo o tempo, que são valores reconhecidos ali em todo o tempo. Por exemplo, pregai. Pregai é uma ordem. Então, não diz exatamente o momento, mas ali existe uma ordem para pregar que é válida em todo momento. Tá? Lembrando que o artigo não tem a finalidade de bater o martelo, mas apenas apresentar uma análise do texto. Tá? Que fique bem claro isso aí. Aí nós temos aqui a questão da voz média, indica que o sujeito ele tem interesse nessa ação, ou então ele será afetado de alguma forma por ela. Tá? É mais ou menos essa ideia. Eu também tenho um artigo sobre voz média. Tá? Esta ideia é reforçada pelo pronome reflexivo acusativo, reuton, que traz, perfeito, professor, que traz exatamente a ideia do a si mesmo. Então, o sujeito vai negar, mas ele vai negar a si mesmo. Tá? Negar a si mesmo. Isso já traz a ideia da voz média, que o sujeito, em alguma classificação, talvez até um pouco mais tradicional, a voz média às vezes traz essa ação para si, e aqui com o pronome em si, já reforça essa ideia. Então, eu vou negar a si mesmo. Tá? Próximo. E aí nós temos aqui, a oração está ligada com a outra, com a conjunção cai, uma conjunção coordenativa. Quando você tem cai, geralmente você tem
uma ideia coordenativa, oração coordenativa, coisa do tipo, aditivo, tá? Mas aí é outra questão. Nós temos a estrutura 6, que nós temos aqui, o primeiro verbo foi o verbo de negar, ou seja, negue a si mesmo, é a primeira condição colocada ali, né? E aí nós entraremos na primeira, no outro verbo, no verbo aratoton stauron autu, tá? E essa construção inicia com o verbo aparato de eipon, significa levantar, pegar ou tomar. Então, leve a sua cruz, tome a sua cruz. Seria a outra colocação aqui. Perfeito, professor. Tá? Então, a qual se encontra no modo imperativo, expressando aqui uma ordem. Isso tudo, segundo a nossa avaliação, expressando aqui uma ordem. E na voz ativa, parecendo indicar que o sujeito deve ser, obviamente, o sujeito dessa ação. Isso é algo parecido com óbvio. Porém, nesse verbo aqui, né, por aqui assim, a gente tem que existe um autor que classifica que aqui nós temos uma média depoente. Tá? Eu nem entrei tanto nessa questão, mas assim, por aqui existe uma ideia de uma média depoente. O que seria uma média depoente? É tipo quando aquele verbo ele sai daquele papel de voz média e ele assume ali uma voz ativa, tá? Mas seria o verbo anterior no caso, porque esse aqui é o ativo. Então, o verbo anterior no caso de negar-se, ele é apresentado por algum erudito como estando fazendo uma função ali, não de voz média, mas uma voz ativa. Beleza? Só para deixar registrado aí essa observação e assim a gente continua. Então, nessa voz aqui, para o sujeito praticando a ação. No tempo auristo, parecendo mostrar a ação como um todo, sem indicativo temporal de início ou término dela. Também aqui, a gente está trabalhando no primeiro verbo quanto no segundo verbo, eles estão no auristo e estão ali no imperativo. Tá? Então, no tempo auristo, que é um dos 6 tempos gregos, ou 7, se a gente colocar ou mais um ali que tem uma certa discussão, parecendo mostrar, no caso aqui, a ação como todo, sem indicativo temporal. Beleza. O verbo aparato, no caso aqui, exatamente, o professor vai chegar nele aí, o aparato, no segundo parágrafo aí, o aparato, por ser um verbo transitivo, né, ele vai exatamente exigir um tipo de objeto direto, que seria no acusativo, segundo a nossa avaliação, que seria o tom stauron. Então, eu vou tomar o quê? A cruz. Tá? Então, a presença desse objeto direto aqui, cruz, ao ser comparado, por exemplo, com a passagem de Lucas 9 e 23, ganha um sentido mais amplo. Por quê? Porque Lucas vai trazer ali toda essa expressão, né? Aparato, tom, stauron, autu, só que ele vai trazer um elemento importante aqui, o kathemera, né? Kathemera, que exatamente, o professor está marcando agora aí, onde aparece esse elemento importante, kathemera. Esse elemento exatamente aí, que se traduz, na linha de baixo, professor, se traduz por dia a dia, exatamente aí. É traduzido geralmente isso. O que Lucas vai dizer, toma a tua cruz, né? Nega a si mesmo, toma a sua cruz diariamente, ou dia a dia, e então, a cruz deve ser carregada a cada dia. Assim, o auristo não pode ser pontual nesse sentido, mas indicando uma ação presente, constante. Ou seja, tanto o ato de negar a si mesmo passa a receber essa força, quanto o ato de tomar a cruz. Né? São atos constantes, são atos ali que estão trabalhando simultaneamente. Tá bom? O pronome autó, ele vai trabalhar no genitivo aqui, que exatamente tome a sua cruz. Pode ser classificado sintaticamente como genitivo de posse, segundo a nossa avaliação, deixando claro que a cruz a ser tomada não é de outra pessoa, como fez o Cirineu, mas a própria cruz, como fez Jesus aí em João 19. Tá? Aplicação rapidão, os condenados carregavam a cruz de forma coercitiva, e o discípulo de Jesus precisa carregar essa cruz de forma alegre, tranquila, de livre e perfeita vontade. É mais uma questão teológica aqui no texto, tá bom? Próximo.
Aqui nós iremos para a última estrutura, e finalizando, que é exatamente a estrutura do... deixa eu ver aqui. Beleza, tirou aí do meio. Beleza. O acolotator mu, né? Acolotator mu, né? Aí, o moi, no caso. O moi. Nós temos os dois últimos verbos que estão no modo imperativo, os dois últimos verbos que a gente trabalhou, que era o verbo negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e agora nós iremos para aquele outro verbo que é siga-me. Simples assim. Então, nós temos aqui que os dois últimos verbos trabalhados, eles estão no modo imperativo e no tempo auristo. Entretanto, aqui, esse verbo, no caso, acoloteito, perfeito, professor? Acoloteito, ele permanece no modo imperativo de acoloteu. Porém, ele se encontra agora no tempo presente. Ele permanece no imperativo, porém ele passa para o tempo presente. O seguir não é ação pontual, mas é algo presente. E o presente, como é sabido de professor de grego, né, que o presente ele tem essa característica. Qual é a característica? De uma ação verbal imperfectível, ou seja, incompleta, uma ação contínua. Por isso que o presente se casa muito bem, tem uma relação muito grande para os gregos com o imperfeito. O imperfeito é como se fosse para trás, né, no pretérito, e o perfeito como se fosse uma ação. Daqui, por exemplo, eu creio, eu estou crendo. Não é algo que eu criei ali, eu deixei, não é algo que eu estou crendo, tá? Então, o presente tem essa característica aí, de uma ação imperfectiva, contínua aí. Ou seja, seguir não é algo esporádico, mas é algo contínuo, tá bom? Assim, nesse sentido, o ato de seguir Jesus não representaria uma ação vista como acabada, mas indicaria, né, uma ação que, depois de haver sido iniciada, ela continua, é o que a gente acabou de colocar. E aí, rapidamente, aqui só as considerações finais, já para não se estender muito, tentei ser o mais rápido possível em termos de informações. Nós temos aqui os dados analisados por esse breve artigo, mostra que Jesus ensinou a multidão, juntamente com seu discípulo, que para ser um verdadeiro seguidor de Cristo, e aqui fazendo um pouco de teologia, né, análise da questão, dele não bastaria, um seguidor dele, não bastaria apenas um desejo, ou talvez um desejo, um querer descompromissado. E aí se tem algumas referências que você tem isso para o jovem rico, né? Então, para o jovem rico, ele vai dizer o quê? Vende tudo o que tens. Para o público aqui em Marcos, ele vai dizer exatamente, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. E como já mencionado no grego, os verbos negar e tomar são indefinidos quanto ao aspecto. Assim, eles trazem a noção de tempo cronológico, eles não trazem uma noção de um tempo cronológico a princípio, mas sim de um tempo lógico. Tá? E aí, parecem não apresentar nenhuma propriedade ou prioridade na execução, ou seja, primeiro se faz isso, depois aquilo. Não nos pareceu, na nossa análise, não nos pareceu isso. Apresentam ações simultâneas no ato de seguir, uma vez que este verbo se encontra não no auristo, mas no modo presente, indicando uma ação que, ao ser iniciada, continua. Como o ato de seguir, descrito pelo verbo acoloteito, indica movimento, isso é muito claro, até a ideia de ir atrás. Nesse sentido, os verbos restantes do ato de negar, pronto, o ato de negar indica movimento, o ato de negar, e também o ato de tomar, o caso o arato, né, próximo aí, só passar aí mais o próximo slide, só para... Ok. Eles são atraídos para essa mesma lógica de continuidade, não trazendo uma referência, não fazendo referência à conversão, ou seja, todos esses elementos que eu apresentado aí nas condições, se alguém deseja vir após mim, então, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Então, esses atos, segundo a nossa análise, mais uma vez, não estariam ligados diretamente ou exclusivamente ao momento inicial da conversão, mas estariam ligados, dessa forma, a um processo. E assim, a gente finaliza a nossa apresentação. Obrigado a todos, fico aí à disposição dos colegas aí, do professor, principalmente.
Amém, meu querido professor Márcio França. Dá a oportunidade agora para os nossos amados e queridos convidados, pastor Rafael Átila Ribeiro, Anderson Cardoso, também o pastor Arthur Barros, para fazer as suas observações, as suas ponderações, ok? Vou começar primeiro com o professor Átila Ribeiro. Paz e graça, professor. Nobre professor Euler, saudação de paz, graça e paz ao professor Márcio. Primeiramente, eu quero parabenizar o professor Euler, né, por ter ensinado, obviamente, com muita maestria, nosso amado professor Márcio, embora nós já sabemos que a sua intelectualidade, muito estudioso, muito inteligente, gostaria muito de parabenizá-lo pela sua exposição. Eu quero caracterizar a exposição dele, por que eu gostei da exposição, exatamente pelo fato dele fazer essa aplicação teológica. Gostei muito da exposição dele por conta disso. Ele já fez aquela aplicação que ele chamou de uma aplicação teológica. Eu quero fazer minha as palavras dele. Muito boa, né? Enfim, gostei muito da sua exposição. Eu vi ali, obviamente, que ele estava nervoso, né, diante do professor Euler, fazer uma exposição diante do professor Euler, sem sombra de dúvida, as penas da pessoa vai tremer mesmo, ele vai ficar nervoso, eu tropeçaria nas palavras, eu me sentiria... Pode ficar tranquilo, professor Márcio, que nós entendemos perfeitamente a sua preocupação, o seu nervosismo, viu? Fica tranquilo. E eu vi que ele, na hora de ler, né, ele leu ali algumas palavrinhas, mas é notório que ele estava nervoso. Nós vamos, sem sombra de dúvida, eu vou deixar isso aí o professor dele falar. Parabéns, com toda sinceridade, pela sua exposição. Gostei muito. Inclusive, vou pregar nesse texto amanhã, então me ajudou na minha pregação de amanhã. Parabéns, professor Márcio. Fique à vontade, professor, e os demais professores aí para falar. Amém, professor Átila. Obrigado, meu querido, pelas suas considerações. Professor Rafael Rocha, fique à vontade. Bom, eu gostei também, grato e paz ao professor Euler, professor Átila Ribeiro, professor Márcio França. O professor Márcio França foi profundamente didático, eu amei a exposição dele, né? Nem vou levar em consideração o negócio de nervosismo, isso aí é relativo, né? A gente fica mesmo defendendo um texto em grego na frente de um professor perito em grego, né? Qualquer um que faz isso. Então isso aí eu não levo em consideração. Eu vou levar em consideração a perícia da exposição, né, do professor Márcio França. Foi muito técnico, muito acadêmico. Ele fez, na verdade, uma dissertação, introdução, desenvolvimento e conclusão, né? E chegou a fazer uma exposição bem avançada, que eu considero de grego, porque ele foi para a área da crítica textual. E, acima de tudo, ele fez aquilo que eu mais bato na tecla: interprete e aplique. Interprete e aplique. Então, ele interpretou o texto grego, né? Parte por parte, estrutura 1, estrutura 2, estrutura 3, estrutura 4, estrutura 7, beleza. Aí ele aplicou na conclusão a teologia do que se de fato, porque a exegese, ela tem que ter isso aí, professor. Ela tem que sacar do texto o que o autor queria fazer o leitor entender. E aí ele trouxe a aplicabilidade teológica. Olha, para mim, tá de parabéns, amigo. Parabéns, eu amei de verdade, de coração. Professor Márcio França pode ensinar grego sem medo de errar. O aluno que for estudar com ele, ele vai botar para quebrar, parceiro. O cara vai sugar ele e deixar só moedinha no chão. Tá tudo certo. Para mim foi top. Top das galáxias. Amém, professor pastor Rafael Rocha. Pastor Arthur Barros, pode fazer suas considerações também, meu querido. Pastor Arthur, tá aí, meu amado? Antes, pode ser que ele tenha saído, né? Vou voltar aqui a pouco. Vou apresentar Anderson Cardoso, já está na vez também, pode fazer suas considerações finais também, tá? Amém, amém. Eu me coloquei no lugar do Márcio França e eu tenho certeza que foi muito difícil para ele, como seria para mim também, né, como aluno. E respeito muito a posição dele. Ele foi, muito hábil, foi muito eficaz naquilo que ele se propôs a fazer.
ele colocou os aspectos verbais, eu estava sentindo falta disso nas exposições, entendeu? Para dar o sentido do texto, isso faz muita diferença na interpretação. Ele foi realmente muito profundo, muito preciso. Faço minhas palavras do professor Rafael Rocha, e eu tenho certeza, já assistimos o The Voice Brasil, né? Quando tem aqueles peritos na música e vai aqueles calouros para poder cantar, para eles poderem aprovar. E nós estamos aqui diante de homens de Deus, homens capacitados, estudados, e realmente não é fácil. Não é fácil. Para chegar nesse nível que ele chegou, tem que ralar muito, tem que suar muito, tem que pesquisar muito, tem que sentar e se dedicar. E para não ficar somente em minhas palavras, porque realmente muitas das vezes dá vontade de desistir, entendeu? Eu vou ler aqui uma parte aqui da gramática do Estelo Rega, que está lá na página 4 e 5, que diz assim, ó, diz um provérbio latino, a repetição é a mãe de todo conhecimento. Aí ele embaixo ele faz, sem disciplina e sem persistência, não se aprende uma língua. Chega de tantas tentativas empíricas para se aprender uma língua sem esforço. Isso é um engano. Mesmo que os professores tentem facilitar ao máximo a aprendizagem do aluno, não será possível aprender a língua do Novo Testamento sem esforço. O trabalho disciplinado e suor do aluno. Parabéns, professor Márcio França. Que Deus te abençoe e abençoe o professor Euler Lopes, que para mim é o maior perito em língua grega do Brasil, e que Deus continue abençoando os amados irmãos em nome de Jesus. Amém, meu querido Anderson Cardoso, aluno nosso aí do Instituto Bíblico Teológico Elohim. Pastor Arthur, está aí ainda? Ou se exime? Paz do Senhor a todos, estamos aqui. Quero aí só dizer que foi uma excelente exposição, que Deus continue abençoando o professor Euler, aí na sua labuta diária, formando excelentes profissionais, né? Excelentes professores aí na área do grego. Eu sou suspeito para falar do professor Márcio França, porque ele, para mim, é o meu mestre, né? Me ensinou, me instruiu desde a minha tenra idade espiritual, né? Desde o começo da minha fé. E parabéns, meu querido. Eu sempre soube do potencial que o senhor tem, sempre soube que o senhor era capaz, né? E mostrou isso aqui. Mesmo com aí um momento ou outro, diante de um professor que foi formado aqui, que é bem capacitado e não tem como tremer na frente dele, né? Deus abençoe, é só isso aí. Paz de Deus para todos aí, em nome de Jesus. Amém, meu pastor. Obrigado pela sua participação também. Bem, muito importante aquilo que o professor Márcio França desenvolveu. Em primeira instância, quero já parabenizá-lo pela ampla pesquisa em relação à crítica textual e também à leitura do aparato crítico que ele desenvolveu com maestria. Não é fácil analisar variantes textuais, analisar manuscritos e forma de manuscritos para onde está indo a uma leitura mais correta. Ele optou pela numerologia dos maiores casos e também avaliou do ponto de vista também da crítica textual moderna e da crítica textual que, claro, que traz aí um embate contra a crítica textual moderna. Muito bacana, muito legal. A análise sintática, antes da análise sintática, mais análise morfológica também carece de parabéns. Classificou morfologicamente todo substantivo, adjetivo, pronome, numeral, verbo também que estava lá, particípios verbais, isso é muito importante, dentro dos seus devidos casos e também dentro do seu devido número. Gostei também da análise sintática, onde se trabalha orações subordinadas, condicional. Na verdade, é uma oração subordinada adverbial condicional. Ele trabalhou de primeira classe, aonde a conjunção se, juntamente com o tempo presente no modo indicativo, poderia ser qualquer tempo, o modo indicativo traz essa perspectiva muito bacana, muito legal, muito proveitoso, apesar do nervosismo que ele teve aí, em algumas palavras sendo pronunciadas de forma diferente. Justamente acontece isso com qualquer professor ou com qualquer pessoa que está sendo analisada, avaliada, principalmente diante de pessoas que eu trouxe para estar observando. Queira ou não, a pessoa vai tremer na base
Mas o que ocorre? Sempre é dito que você começa, você desenvolve e você conclui. Concluiu com maestria, concluiu com garra, concluiu com afinco e também com uma esmerada e exaustiva análise morfossintática e também de crítica textual. Agradeço a todos que estão aqui, tá bom? Este conteúdo vai para o meu canal do YouTube e o canal específico somente de alunos. Quero agradecer pastor Átila Ribeiro, pastor Rafael Rocha, pastor Arthur Barros, antes também que saiu, e também o professor Márcio França, e ele vai ter as suas considerações finais antes de nós fecharmos aqui, tá bom? Professor Márcio França, tá por aí ainda? Ai, Jesus. Perfeito, professor. Então, quero agradecer aí ao professor Euler por esses meses, esses anos aí de estudo, né? A gente sempre está acompanhando o professor Euler há anos, como aluno também há um bom tempo já. E agradecer os colegas também que vieram aqui para ver essa apresentação. Nada tão novo assim, mas pelo menos tiveram a consideração de estarem aqui. Isso é muito importante. Eu tive alguma dificuldade para construir isso aqui, várias ideias. Então, eu li muita coisa, muitas saídas, poderia ter aplicado várias outras interpretações, outras explicações, mas, assim, a gente tem alguma dificuldade em relação a essas questões. Obviamente, eu estava realmente nervoso, né? É complicado quando você está diante de... Quando o professor ele diz, olha, vem os professores ali, vem aqui para te ouvir. Então, eu já fiquei ali antenado e não é fácil falar também diante do professor eu aí. Mas eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco. Obrigado. Amém, querido. Um abraço. Esse conteúdo vai para o meu canal e compartilhe, se Deus permitir. Muito obrigado por tudo, pelas vossas participações aqui no Instituto Bíblico Teológico Elohim. Paz e graça.